Boa tarde, pessoal. Ana Carolina Rocha. Eu conheço uma Ana Carolina Rocha, não sei se é você. Eu te sigo lá, eu acho que você tá no meu Instagram também. Ah, seja Assista. bem-vinda. Obrigada. É, Bom, nós estamos Olá, boa tarde. estudando. Oi, boa tarde. Nós estamos estudando o texto do tempo lógico, né? O tempo lógico e a asserção da certeza antecipada é um texto que está nos escritos. E nós estamos já partindo ali para as conclusões, para o encerramento desse texto. Nós estamos na página 206. Eu sei que a gente já leu esse comecinho desse ponto 3, mas eu vou começar ele do início da página para a gente pegar o fio da meada aí. E a gente faz do mesmo jeito. Quando vocês quiserem, precisarem interromper, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma interlocução, só abrir o microfone. Nem sempre eu vou ver as mãozinhas levantadas, então podem abrir o microfone e falar. Eu vou começando aqui a leitura, então, na página 206, que é esse terceiro ponto. Apresso-me a afirmar como branco, para que esses brancos, assim considerados por mim, não me precedam, reconhecendo-se pelo que são. Eis aí a asserção sobre si, pelo qual o sujeito conclui o movimento lógico na decisão de um juízo. O próprio retorno do movimento de compreender, sobre o qual vacilou a instância do tempo que o sustenta objetivamente, prossegue no sujeito como uma reflexão, na qual essa instância ressurge para ele sob o modo subjetivo de um tempo de demora em relação aos outros nesse mesmo movimento, e se apresenta logicamente como a urgência do momento de concluir. Mais exatamente, sua evidência revela-se na penumbra subjetiva como a crescente iluminação de uma franja no limite do eclipse sofrido, sob a reflexão pela objetividade do tempo para compreender. Então, ele fala de um tempo da demora em se apressar logicamente, como a urgência do momento de concluir. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma urgência em concluir, no caso dos prisioneiros, porque aquele que acertasse, né, seria liberado. Então tem uma urgência, mas que ela não pode ser feita antes da hora, senão ocorre em erro, pode ocorrer em algum tipo de erro. É a mesma coisa na clínica. Então a intervenção ela tem um momento de acontecer. Ela não pode ser antes, pelo risco de incorrer em algum tipo de erro, ainda não ter feito um tipo de elaboração, mas também não pode ser depois, nesse sentido de depois no sentido de tempo lógico, senão ela perde também os efeitos. Se você faz essa intervenção às vezes num outro momento, talvez ela não tenha o mesmo efeito, mas aí por isso que eu falo, se a gente perdeu aquele timing, aquele momento, não é o timing daquela intervenção, mas um tempo lógico em que aquela intervenção deveria ser feita. Então, dentro do tempo de uma análise, dentro do tempo de ação e retroação dos significantes. Continuando, né? Com efeito, esse tempo para que os dois brancos compreendam a situação que os coloca na presença de um branco e de um preto parece não diferir logicamente para o sujeito do tempo que lhe foi necessário para que ele mesmo a compreendesse, já que essa situação não é outra senão sua própria hipótese. É interessante ele falar de hipótese aqui, porque quando a gente está fazendo, montando um caso, construindo um caso, quando a gente pensa nos significantes desse caso, a gente tem que lembrar que o sujeito ele emerge a partir da articulação significante. Então, ele é um efeito da articulação significante. E a gente pode falar do sujeito como hipótese do sujeito, porque os significantes acabam sendo hipóteses nossas também como hipóteses nossas. A partir do momento que a gente seleciona palavras ali, termos, expressões, silêncios, enfim, a gente seleciona um elemento e eleva ele à categoria de significante, a gente tem uma hipótese de que ali, a partir daquela articulação, vai emergir um sujeito, vai ter um efeito sujeito. Pode ser que isso se realize de fato, pode ser que não. Então, pode ser que a gente eleja algum significante no caso, pense nele como um significante, mas depois não consiga ver, por exemplo, articulações desse significante, não consiga ver repetição desse significante. Então, pode ser que a gente não fez ali a melhor escolha desse significante. Então, a gente pode escolher outros, né? Tem muita gente que se preocupa muito assim mas como que eu sei que isso é um significante? A partir de hipótese, a gente faz uma hipótese e vai levar essa hipótese a cabo. Então, vai ver se tem as articulações, vai ver se tem a repetição dessa mesma lógica. Se tiver,
a gente tem aquilo como significante. Então a gente só tem como saber se é um significante no depois. Nesse movimento lógico de antecipação e retroação, sabendo que ele vai antecipar um e um outro que aparecer vai retroagir sobre ele. Então, se a gente elege um elemento como significante e a gente vê que ele não opera sobre antecipação e retroação, logo aquilo não é um significante. Ou pelo menos não é um significante integrado dentro daquela cadeia, daquela demanda, daquela análise. Pode ser um outro elemento. Então, aqui, para a gente pensar nessa noção de hipótese, a gente trabalha sempre com hipóteses. Mas, se essa hipótese é verdadeira, se os dois brancos realmente veem um preto, então eles não tiveram que supô-lo como um dado. Portanto, daí resulta, sendo esse o caso, que os dois brancos o procedem pelo tempo de cadência implicado em detrimento dele, por ter tido que formar essa própria hipótese. Esse, portanto, é o momento de concluir que ele é branco. De fato, se ele deixar preceder nessa conclusão por seus semelhantes, não poderá mais reconhecer que não é preto. Passado o tempo para compreender o momento de concluir, é o momento de concluir o tempo para compreender. Ele faz um jogo ali com esses dois momentos. Então, o tempo para compreender o momento de concluir é o momento de concluir o tempo para compreender. Então, dá para a gente ver que o ato analítico, por exemplo, seria esse momento de concluir o tempo para compreender. Já teve um tempo de compreender e aí tem esse momento de concluir, mas sendo que já são dentro, né, desse tempo para compreender o momento de concluir. Pois de outro modo, esse tempo perderia seu sentido. Assim, não é em razão de uma contingência dramática, da gravidade do que está em jogo ou da emulação do jogo que o tempo urge. É na urgência do tempo lógico que o sujeito precipita simultaneamente seu juízo e sua saída, no sentido etimológico do verbo de cabeça, dando a modulação em que a tensão do tempo inverte-se na tendência ao ato que evidencia aos outros que o sujeito concluiu. Mas detenhamo-nos nesse ponto em que o sujeito, em sua asserção, atinge uma verdade que será submetida à prova da dúvida, mas que ele não poderia verificar se não a atingisse primeiramente na certeza. A tensão temporal culmina aí, pois, como já sabemos, é o desenrolar de sua distensão que irá excandir a prova de sua necessidade lógica. Qual o valor lógico dessa asserção conclusiva? É o que tentaremos destacar agora no movimento lógico em que ela se verifica. Então, a gente vem para na página 207, essa próxima parte do texto que vai falar sobre a tensão do tempo na asserção subjetiva e seu valor manifesto na demonstração do sofisma. Então, a gente vai vendo já também ele integrando noção desse valor lógico. Então, é uma asserção lógica, a gente está falando de tempo lógico. O valor lógico do terceiro momento da evidência, que se formula na asserção pela qual o sujeito conclui seu movimento lógico, parece-nos digno de ser aprofundado. Ele revela, de fato, uma forma própria a uma lógica assertiva, da qual convém demonstrar a que relações originais ela se aplica. Progredindo nas relações proposicionais dos dois primeiros momentos, apódose e hipótese, a conjunção aqui manifesta se vincula a uma motivação de conclusão, que para que não haja demora que gere o erro, onde parece aflorar a forma ontológica da angústia, curiosamente refletiva na expressão gramatical equivalente, por medo de que a gente gere o erro. Então, para que não haja, ou por medo de que, por medo de errar, ou para que não haja erro. Sem dúvida, essa forma está relacionada com a originalidade lógica do sujeito da asserção em razão do que nós a caracterizamos como asserção subjetiva, ou seja, nela o sujeito lógico não é outro senão a forma pessoal do sujeito do conhecimento, aquele que só pode ser exprimido por eu. Em outras palavras, o juízo que conclui o sofisma só pode ser portado pelo sujeito que formou a asserção sobre si, e não pode ser-lhe imputado sem reservas por nenhum outro, ao contrário das relações do sujeito impessoal e do sujeito indefinido, recíproco, dos dois primeiros momentos que são essencialmente transitivos, já que o sujeito pessoal do movimento lógico os assume em cada um desses momentos. Então, quem que é esse sujeito do tempo lógico? É o G, é o sujeito do inconsciente.
Então, fazendo aquela diferenciação ali. Então, dá pra gente falar que o Moá, que é o eu do consciente, ele tá pro tempo cronológico. Então, quando a pessoa chega contando a história, ela tá trazendo uma noção de presente, passado, futuro. Então, eu, quando era criança, hoje e lá no futuro, né, o que eu espero para o futuro, tem essa noção de tempo cronológico como uma linha do tempo mesmo em que a pessoa vai narrar a sua história. Mas não é esse Moá, esse eu ali que a gente vai trabalhar. Vai ser com esse G, esse sujeito lógico, o sujeito do inconsciente. Então a gente tem a pessoa que fala e tem o sujeito que diz. A gente trabalha com o sujeito que diz, o sujeito de um dizer, não com o dito, com o enunciado. A gente trabalha com a enunciação, com o dizer. A referência a esses dois sujeitos evidencia bem o valor lógico do sujeito da asserção. O primeiro, que se exprime no si do sabe-se que, dá a forma geral do sujeito noético. Ele pode igualmente ser Deus, mesa ou bacia. O segundo, que se exprime em os dois brancos, que é sabe-se que os dois brancos, que deve reconhecer um ao outro, introduz a forma do outro como tal, isto é, como pura reciprocidade. Porquanto um só se reconhece no outro e só descobre o atributo que é seu na equivalência do tempo próprio de ambos. Continuando na 208. O eu, sempre que está grafado com esse, não sei se é colchete, né? Esse sinalzinho aqui, a gente está referindo ao G, é o sujeito do inconsciente. Sujeito da asserção conclusiva, isola-se por uma cadência do tempo lógico do outro, isto é, da relação de reciprocidade. Esse movimento de gênese lógica do eu, por uma decantação do seu tempo lógico próprio, é bem paralelo a seu nascimento psicológico. Então, é como se, em uma análise, fosse nascer sujeito do inconsciente. Fora da análise não tem sujeito do inconsciente. Por que que tem na análise? Porque ele é produto da articulação entre significantes, que é feita pelo analista a partir do material do analisante. Então, dá para a gente ter que, então, fora de uma análise, não teria esse G, não teria esse eu do inconsciente. A gente tem o eu consciente. Então, é na análise que o analista produz inconsciente, produz sujeito, a partir da articulação entre os significantes. Então, seria essa noção, né? Ele colocou aqui como um nascimento psicológico. Da mesma forma que, para efetivamente recordá-lo, o eu psicológico destaca-se de um transitivismo especular indeterminado, pela contribuição de uma tendência despertada como ciúme, o eu de que se trata aqui define-se pela subjetivação, de uma concorrência com o outro na função do tempo lógico. Como tal, ele nos parece dar a forma lógica essencial, muito mais do que a chamada forma existencial do eu psicológico. Então é como se existe uma forma existencial. Então eu, Lorena, existo nesse corpo de carne e osso. Tenho um CPF, tenho sou um sujeito histórico, social, mas eu tenho esse outro aqui, que é o que ele vai colocar como essa seria essa forma existencial, essa forma lógica essencial. Essa forma lógica, aí ela acontece dentro da análise. Então, poder diferenciar um pouquinho essas duas formas de existência mesmo. Então, pode ser essa forma existencial, enquanto matéria, desse eu psicológico, ou como lógica, que seria esse que está operando no tempo lógico dos efeitos de antecipação e retroação. O que evidencia bem o valor essencialmente subjetivo, assertivo, em nossa terminologia, da conclusão do sofisma é a indeterminação em que é mantido um observador. O observador é o diretor da prisão, que supervisiona o jogo, por exemplo, diante da saída simultânea dos três sujeitos, para afirmar de algum destes se ele concluiu corretamente quanto ao atributo do que é portador. O sujeito, com efeito, captou o momento de concluir que é branco, ante a evidência subjetiva de um tempo de demora que o apressa em direção à saída. Mas caso não tenha captado esse momento, ele não age de outra maneira ante a evidência objetiva da saída dos outros, e sai no mesmo passo que eles, só que seguro de ser preto. Tudo o que o observador pode prever
é que se há um sujeito inquirido, deverá declarar-se preto por ter se apressado atrás dos outros dois. Ele será o único a se declarar como tal, nesses termos. Por último, o juízo assertivo manifesta-se aqui por um ato. O pensamento moderno mostrou que todo juízo é essencialmente um ato e que aqui as contingências dramáticas só fazem isolar esse ato no gesto da saída dos sujeitos. Poderíamos imaginar outros modos de expressão do ato de concluir. O que constitui a singularidade do ato de concluir na asserção subjetiva demonstrada pelo sofisma é que ele se antecipa à sua certeza em razão da tensão temporal de que é subjetivamente carregado, e que, sob a condição dessa mesma antecipação, sua certeza se confirma numa precipitação lógica que determina a descarga dessa tensão para que, enfim, a conclusão fundamente-se em não mais do que instâncias temporais totalmente objetivadas, e que a asserção se dessubjetive no mais baixo grau, como demonstra o que se segue. E aí ele vai trazer essa noção que ele vai falar desse tempo objetivo, a moção suspensa, tempo de compreender e de concluir, na página 209. Primeiro, ressurge o tempo objetivo da intuição inicial do movimento, que, como que aspirado entre o instante de seu início e a pressa de seu fim, parece estourar como uma bolha. Atingido pela dúvida que esfolia a certeza subjetiva do momento de concluir, eis que ele se condensa como um núcleo no intervalo da primeira moção suspensa e manifesta ao sujeito seu limite no tempo para compreender, que passou para os outros dois um instante do olhar e que é chegado o momento de concluir. Seguramente, se a dúvida, desde Descartes, está integrada no valor do juízo, convém observar que, no tocante à forma de asserção aqui estudada, esse valor prende-se menos à dúvida, que a suspende, do que à certeza antecipada que a introduziu. Mas para compreender a função dessa dúvida quanto ao sujeito da asserção, vejamos o que vale objetivamente a primeira suspensão para o observador a quem já interessamos no movimento do conjunto dos sujeitos. Nada além disso. É que cada um, se até então era impossível julgar em que sentido ele havia concluído, manifesta uma incerteza de sua conclusão, mais certamente terá fortalecido, se ela estava certa, ou talvez retificado se estava errada. Então, não é como se viesse um momento de certeza absoluta. Vem uma noção do que seria essa asserção, dessa certeza antecipada. E aí isso só se conclui nesse momento depois. Se subjetivamente, com efeito, qualquer um conseguiu tomar a dianteira e se detém, é que ele começa a duvidar de haver realmente captado o momento de concluir que era branco. Mas recupera-se prontamente, visto que já teve a experiência subjetiva dele. Se, ao contrário, ele deixou os outros se adiantarem e, assim, fundamentaram nele a conclusão de que ele é preto, não poderia duvidar de haver captado bem o momento de concluir, precisamente porque não o captou subjetivamente. E, a rigor, poderia até encontrar na nova iniciativa dos outros a confirmação lógica do acreditar-se dessemelhante deles. Mas, se ele para, é porque subordina tão estreitamente sua própria conclusão ao que evidencia a conclusão dos outros, que logo a suspende quando estes parecem suspender a deles, e, portanto, põe em dúvida que seja preto, até que eles novamente lhe mostrem o caminho ou que ele mesmo descubra, segundo o que concluirá dessa vez, ora ser preto, ora ser branco. Talvez errado, talvez certo, ponto que permanece impenetrável a qualquer outro que não ele mesmo. Então, aquilo que a gente viu de que os movimentos eles são dependentes um do outro. Então, que para chegar a essa conclusão depende muito também dessa movimentação dos outros. Então, dá para a gente pensar também em termos significantes. Então, como significantes vão se movimentar dentro da dinâmica significante. Quando a gente fala de dinâmica significante, a gente está falando dos mecanismos de metonímia e de metáfora. Então, a depender de como esses elementos vão se movimentar dentro da cadeia significante, produzindo sujeitos, é que a gente vai ter também, por exemplo, momentos de intervenção, momentos de separação de significante e significado, ou momentos de interpretação a partir da repetição desses elementos na cadeia.
E agora na página 210, continuando aqui. Mas a incursão lógica prossegue para o segundo tempo de suspensão. Se cada um dos sujeitos recuperou a certeza subjetiva do momento de concluir, ele pode novamente colocá-la em dúvida. Mas agora ela é sustentada pela objetivação, uma vez efetuada, do tempo para compreender. E a dúvida colocada dura apenas um instante do olhar, pois o simples fato de a hesitação surgida nos outros ser a segunda basta para eliminar a dele, tão logo percebida, já que ela lhe indica de imediato que ele certamente não é preto. Aqui, o tempo subjetivo do momento de concluir objetiva-se, enfim, como prova o fato de que, mesmo que algum dos sujeitos ainda não o houvesse captado, agora ele se lhe torna uma imposição. Com efeito, o sujeito que houvesse concluído a primeira escansão, indo atrás dos outros dois, com isso convencido de ser preto, seria realmente obrigado pela escansão presente e segunda a voltar atrás em seu juízo. Assim, a asserção da certeza do sofisma vem, digamos, ao término da confluência lógica das duas moções suspensas no ato em que elas se concluem, dessubjetivando-se ao mínimo, como se evidencia em que o nosso observador, se as constatou sincrônicas nos três sujeitos, não pode duvidar que qualquer um deles, na inquirição, deva declarar-se branco, que foi aquilo que a gente falou, seria a possibilidade dos três serem brancos. Por fim, podemos ressaltar que, nesse mesmo momento, se cada sujeito pode, na inquirição, exprimir a certeza que enfim confirmou, através da asserção subjetiva que deu a ele como conclusão do sofisma, em termos como estes: apressei-me a concluir que eu era branco, porque de outro modo ele se anteciparia a mim, reconhecendo-se reciprocamente como brancos. E porque, se eu lhes tivesse dado tempo, eles me haveriam, pelo que teria sido obra minha mesmo, mergulhado no erro. Esse próprio sujeito também pode exprimir essa mesma certeza por sua verificação dessubjetivada, ao mínimo no movimento lógico, ou seja, nesses termos. Deve-se saber se é branco quando os outros hesitaram duas vezes em sair. Conclusão que, em sua primeira forma, pode ser formulada como verdadeira pelo sujeito, uma vez que ele constitui o movimento lógico do sofisma, mas que só pode, como tal, ser assumida pelo sujeito pessoalmente. Mas conclusão que, em sua segunda forma, exige que todos os sujeitos tenham consumado a incursão lógica que verifica o sofisma. Porém, é aplicável por qualquer um a cada um deles. Não é sequer impossível que um dos sujeitos, mas apenas um, chegue a ela sem haver constituído o movimento lógico do sofisma, e apenas por haver acompanhado sua verificação evidenciada nos outros dois sujeitos. Quase como se fosse um Maria vai com as outras ali. Um movimento que vai ser feito não porque ele fez a dedução lógica, mas porque ele viu os outros se movimentando, né? Então, a partir dessa evidência dos outros dois sujeitos por ter acompanhado sua verificação. E aí a gente vem para a última parte do texto, que está na página 211, a verdade do sofisma como referência temporalizada de si para o outro. A asserção subjetiva antecipatória como forma fundamental de uma lógica coletiva. E Lacan traz o seguinte: assim, a verdade do sofisma só vem a ser confirmada por sua presunção, se assim podemos dizer, na asserção que ele constitui. Desse modo, ela revela depender de uma tendência que avisa, noção que seria um paradoxo lógico se não se reduzisse à tensão temporal que determina o momento de concluir. A verdade se manifesta nessa forma como antecipando-se ao erro e avançando sozinha no ato que gera sua certeza. O erro, inversamente, como confirmando-se por sua inércia e tendo dificuldade de se corrigir ao seguir a iniciativa conquistadora da verdade. É interessante a gente pensar nessa noção de presunção, né? Então ele vai falar que só vem a ser confirmada por uma presunção. Então, assim como a gente falou sobre as hipóteses, numa análise também, quando a gente está construindo o caso, a gente faz algumas presunções e a gente precisa verificar essas presunções a partir da nossa intervenção. Mesma coisa quando a gente falou sobre essas hipóteses. A gente tem uma hipótese de leitura do caso.
E a gente precisa ver se isso se confirma ou não. Então, é muito mais sobre esse movimento de saber depois. Então, a gente faz a intervenção e a gente só tem noção desses efeitos num depois, do que a gente saber a intervenção e seu efeito. Isso conecta com aquela frase do Lacan, que é bem famosa, que fala que o analista tem horror ao seu ato, né? Não é só uma noção de horror, de que é um ato mal educado, às vezes, como Lacan fazia, um ato grosseiro, mas horror por não saber o efeito que isso vai ter. O horror está relacionado ao não saber o efeito. E a gente só sabe o efeito num momento depois. Não tem como a gente fazer uma intervenção já sabendo o efeito que ela vai ter. A gente pode até ter uma hipótese de como que o sujeito vai responder àquela intervenção. O sujeito do inconsciente, né? Como que aquilo vai reverberar. A gente pode ter até uma meta, no sentido de eu quero fazer essa intervenção para o sujeito se reposicionar dessa outra forma aqui. Mas vai ser presunção. A gente só vai saber no depois. E aí ele continua. Mas a que tipo de relação corresponde essa forma lógica? A uma forma de objetivação que ela gera em seu movimento, qual seja a referência de um eu ao denominador comum do sujeito recíproco, ou ainda aos outros como tais, isto é, como sendo outros uns para os outros. Esse denominador comum é dado por um certo tempo para compreender, que se revela como uma função essencial da relação lógica de reciprocidade. Essa referência do eu aos outros, como tais, deve, em cada momento crítico, ser temporalizada para reduzir dialeticamente o momento de concluir o tempo para compreender, para que ele não dure tão pouco quanto o instante do olhar. Então, aquilo que a gente falou, a gente comentou, acho que na semana passada. Às vezes, o instante do olhar e o momento de concluir são quase simultâneos, mas em tempo cronológico, né? Você olha e conclui, mas no tempo lógico são momentos diferentes, né? E aqui ele traz de novo essa redução dialética do momento de concluir, do tempo para compreender, para que ele dure tão pouco quanto o instante do olhar. Então, a gente vai sempre ter essa noção do que aqui no sofismo a gente tem uma pressa que a gente falou. A pressa porque vai libertar logo, né? Você vai ser liberado ali dessa prisão. Como analista, a gente não pode ter a pressa a ponto de atropelar os tempos lógicos do caso, mas a gente tem que ter uma certa noção de fazer o quanto antes a intervenção. Então, isso a gente vê muito em supervisão. Às vezes a gente está discutindo um caso, né? E aí eu falo assim, e aí o supervisionando fala, e aí eu pensei em intervir aqui. E às vezes a intervenção tá toda correta, né? E a gente pergunta, mas e por que que não interviu? Ah, não sei, né? Fiquei inseguro. Então tá, na supervisão isso foi verificado, a intervenção é por aí mesmo, então que isso possa ser feito o mais breve possível, para não perder o timing das intervenções, né? Tem alguns casos que é como se eles caminhassem com duas demandas ali um pouco diferentes. Ou tem uma demanda, e às vezes a vida acontece, não, né? Sempre a vida acontece. E às vezes isso implica num sofrimento ali mais urgente. Então, por exemplo, vamos supor que a demanda de análise de um caso seja em poder exercer a própria sexualidade. Então, o tema central da análise tem relação com a sexualidade. Mas aí essa pessoa perde o emprego, essa pessoa vai mudar de cidade, essa pessoa, a vida vai acontecendo. E às vezes o tema das sessões vão girando em torno dessas urgências agora, né? Então, às vezes não dá, a pessoa sabe que é uma questão trabalhar a noção de sexualidade, trabalhar o exercício da própria sexualidade, o analista sabe disso, mas não tem como a gente falar, ó, então, eu sei que você tá bravo porque o caminhão de mudança não chegou, eu tô nesse tema de mudança, porque eu tô em mudança. Eu sei que você tá bravo porque o caminhão de mudança não chegou na hora, mas vamos lá falar sobre a sua sexualidade. Não tem como, né? É como se as coisas também fossem correndo em paralelo.
É poder entender que há uma urgência, uma demanda de coisas de agora, e que sempre que possível a gente vai articular com a demanda central daquele caso, mas que não tem como a gente atropelar esse tempo da vida também. Então a gente trabalha com o tempo lógico a partir daqueles elementos significantes, mas outras coisas, outros elementos podem estar aparecendo na análise, né? Então, depois, às vezes, se a gente segura muito a intervenção, esse tema ele acaba ficando um pouco mais em off, um pouco mais em stand-by, e outras coisas vão acontecendo e você perdeu esse time, né? Não tem como, tá falando da mudança e você vai fazer a intervenção da sexualidade que você devia ter feito há 3 sessões atrás, né? E isso fica fora de contexto. Continuando, no finalzinho da 211. Basta fazer aparecer no termo lógico dos outros a menor disparidade para que se evidencie o quanto a verdade depende para todos do rigor de cada um, e até mesmo que a verdade, sendo atingida apenas por uns, pode gerar, se não confirmar, o erro nos outros. E também que, nessa corrida para a verdade, é apenas sozinho, não sendo todos, que se atinge o verdadeiro, ninguém o atinge, no entanto, a não ser através dos outros. Então, ele só conclui porque ele vê a movimentação dos outros, né? E dá para a gente fazer um paralelo, né, na análise também, como a gente está sempre tentando entender a relação com o outro. A gente tenta entender qual que é a relação do sujeito com o grande outro, mas para isso a gente tem que entender a relação daquele eu do consciente, daquela pessoa, com os pequenos outros da história dela. Então, como que é a relação de fulano com o pai, com a mãe, com o chefe, com a namorada? A gente vai tentando entender sempre nessa relação eu e outro, o que que se repete para a gente poder entender o que que há da relação sujeito-grande outro. Então, quando ele coloca, né, não ser através dos outros, às vezes numa análise o paciente fala muito sobre os outros, né? Então, assim, porque o meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai não sei o quê, meu pai. Quando ele tá falando meu pai, a gente está escutando a relação dele com o pai. E se ele não tá chegando nesse ponto da relação, cabe a gente intervir. Mas e você nisso que você tá se queixando? Meu pai é isso, meu pai é aquilo? Tá, e qual que é a relação sua com esse pai que é isso e aquilo outro? Então, quando a gente tá falando, por exemplo, aí eu vou focar nas neuroses, né? Quando a gente tá falando nas neuroses, que na neurose há um problema na relação com o outro, sempre que se fala do outro, a gente vai tentar entender qual que é o problema na relação com o outro, porque aí entra ele, né? Senão a gente acaba não aproveitando tanto os materiais de uma análise. E no sentido de falar assim, nossa, mas fulano não fala dele, só fala do outro. Não tem como ele falar só dele, sem falar do outro. Por isso que o nosso foco é na relação dele com o outro. Continuando. Essas formas, de certo, encontram facilmente sua aplicação na prática, numa mesa de bridge ou uma conferência diplomática. O bridge, ele é como se fosse o que a gente conhece como jogo do buraco, de buraco. E tem ali uma parceria e tem uma noção de antecipação também das jogadas. O Lacan fala bastante desse jogo de bridge. Conferência diplomática ou até no manejo do complexo na prática psicanalítica. Mas gostaríamos de indicar sua contribuição para a noção da lógica de coletividade. Tres facium collegium, diz o ditado, e a coletividade já está integralmente representada na forma do sofisma, uma vez que se define como um grupo formado pelas relações recíprocas de um número definido de indivíduos. Então, isso seria a coletividade, ao contrário da generalidade, que se define como uma classe que abrange abstratamente um número indefinido de indivíduos. Mas basta desenvolver por recorrência a demonstração do sofisma para ver que ele pode aplicar-se logicamente a um número ilimitado de sujeitos, posto que o atributo negativo só pode intervir num número igual ao número de sujeitos menos um.
Aqui ele volta para a especificidade do sofisma, né? Tanto é que aqui na nota de rodapé, ele vai trazer de novo essa relação ABC e D ali, né? Como observador. E como esses momentos. Então, a nota de rodapé 4, que tem a ver com esse número ilimitado de sujeitos. Eis o exemplo com relação a quatro sujeitos, quatro discos brancos e três discos pretos. Então, vai ser a lógica vai ser a mesma. A diferença é que antes a gente estava falando de três, agora a gente está falando de quatro. A pensa que, se fosse preto, qualquer um, B, C ou D, poderia pensar dos dois outros que, se ele próprio fosse preto, estes não tardariam a saber quem eram os brancos. A mesma lógica. Logo, um dentre B, C ou D deveria concluir rapidamente que era branco, o que não se evidencia. Quando A se dá conta de que, se estão vendo como preto, B, C ou D levam sobre ele a vantagem de não ter que fazer essa suposição. Ele se apressa a concluir que é branco. A mesma noção de se apressar nessa lógica. Mas não saem todos ao mesmo tempo que ele? Na dúvida, A para. E todos também. Um movimento dependendo do outro. Mas se todos também param, o que quer dizer isso? Ou que estão se detendo às voltas com a mesma dúvida de A, e A pode retomar sua corrida sem preocupação, ou então que A é preto e que um dentre B, C e D passou a se perguntar se a saída dos outros dois não significaria que ele é preto, porque são dois discos pretos. Bem como a pensar se eles estão sendo parados. Não é por isso que ele mesmo seria branco, já que um ou outro, poderia ainda se indagar por um instante se não seria preto. Também pode considerar que todos dois deveriam recomeçar a andar antes dele. Se ele próprio fosse preto e tornar a andar por força dessa espera vã, seguro de ser o que é, ou seja, branco. Mas por que B, C e D não o fazem? Pois então, faço eu, diz A. E todos retomam a marcha. Aí tem uma segunda parada, nessa noção desses movimentos. Admitindo-se que eu seja preto, diz a si mesmo, um dentre B, C ou D deve estar agora fixado no fato de que ele não poderia imputar aos outros dois uma nova hesitação se fosse preto. Portanto, de que ele é branco. Assim, B, C ou D devem recomeçar a andar antes dele. Na falta disso, A retoma a marcha e todos vão junto. Terceira parada. Mas nesse caso, todos deveriam saber que são brancos. Se eu fosse realmente preto, diz A. Logo, eles param. Se eles param, e a certeza é confirmada em três escansão suspensivas. Vocês viram que a diferença é só que teve uma escansão suspensiva a mais, mas a lógica de movimentação foi a mesma. E aí ele fala, né? Atributo negativo só pode intervir no número igual ao número de sujeito menos um, que é a nota 5, nota de rodapé número 5. Compara-se a condição desse menos um ao atributo com a função psicanalítica do um a mais no sujeito da psicanálise. Que essa noção de um é uma coisa também que a gente vai ver em outros textos. Noção de um na psicanálise. Na instância da letra, eu acho que ele fala também nessa noção de um. Então, continuando na 213. Contudo, a objetivação temporal é mais difícil de conceber à medida que a coletividade aumenta, parecendo criar obstáculo a uma lógica coletiva, com quem se possa complementar a lógica clássica. Mostremos, no entanto, que resposta uma tal lógica deveria dar à inadequação que sentimos por uma afirmação como eu sou homem, seja em que forma for de lógica clássica, trazida como conclusão das premissas que, se quiser, o homem é um animal racional, etc, etc. Certamente, mais próxima de seu valor verdadeiro, ela se afigura apresentada como conclusão de forma aqui demonstrada de asserção subjetiva antecipatória, ou seja, como se segue. Primeiro, um homem sabe o que não é um homem. Os homens se reconhecem entre si como sendo homens. Eu afirmo ser homem por medo de ser convencido pelos homens de não ser homem. Movimento que fornece a forma lógica de toda assimilação humana, precisamente na medida em que ela se recoloca como assimiladora de uma barbárie e, no entanto, reserva a determinação essencial do eu. Isso, quando a gente vê
formação de identidade, quando tem uns questionamentos sobre o ser, a gente pode ver, por exemplo, o sou homem ou sou mulher, que pode aparecer dentro das histerias, né? Então, sou homem ou sou mulher. Vai ter esse ponto de identificação e de não identificação com o outro. Então, seria, por exemplo, uma mulher sabe o que não é uma mulher. Uma mulher se reconhece entre si como sendo mulher. As mulheres se reconhecem entre si como sendo mulheres. Eu afirmo ser mulher por medo de ser convencida pelas mulheres de não ser mulher. Quando a gente vai para essa questão da mulher, né, é um tema muito comum de análise, que aí entra do que é, o que é ser uma mulher. E a noção, por exemplo, de que a gente vai ver lá acho que é no seminário 23, lá no final dos seminários, do o que é ser uma mulher e a noção de mulher não toda. Porque tem uma totalidade de conjunto de significantes do que seria ser uma mulher. A mulher é aquela que cuida, ama, cuida da casa, cuida dos filhos, é aquela que é mãe, é aquela que é sempre aquela aqui. E a gente vai criando um conjunto de um ideal do que é ser mulher. O que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser bi, o que é ser sapatão, o que é ser e o significante que a gente pode completar como quiser, a depender do caso, né? Então, isso, né, essa noção dessa lógica que a gente está trabalhando, desses movimentos de antecipação e de retroação, servem muito nesse sentido também. Então, desse reconhecimento do sujeito enquanto um ideal do eu, uma formação de uma noção de ideal do eu. E aí a gente vai trabalhando essa noção de lógica clássica, o que que eu sou. Ah, eu sou, por exemplo, um exemplo acho que fique mais claro é quando a gente está falando de pais e mães e ser bom. Então, vou colocar no sentido de ser uma boa mãe. Uma boa mãe é aquela que leva na escola. Se minha mãe não me leva na escola, logo ela não é uma boa mãe. Mas ela tem outros requisitos ali de ser boa mãe. Mas parece que se não preenche esse, ela não é uma boa mãe. Então, essa noção lógica também mas ela não é uma boa mãe só por isso? E por esse outro? E aí a gente pensa, por exemplo, em trabalhar a noção dos conjuntos. Então a gente vai ter um conjunto do que é ser, quem que é minha mãe, o que minha mãe faz, o que minha mãe é, e o de ser uma boa mãe. E a gente vai perceber que tem uma intersecção ali, uma intersecção entre minha mãe e uma boa mãe. E vão ter elementos que minha mãe vai ter, que uma boa mãe não vai ter, que uma boa mãe vai ter, que minha mãe não vai ter. Mas vai ter um ponto de intersecção ali. Seria uma ideia da gente trabalhando a noção de conjuntos dentro dos casos, por exemplo. Mas aqui já é outro papo, né? E a gente termina esse de tempo lógico, aproveitar que sobrou um tempinho aí, escutar vocês, o que que acharam do texto, se ele ajuda a pensar a clínica, se vocês já tinham lido antes e leram agora, se mudou o jeito de ler, enfim, qualquer comentário aí que vocês tenham para a gente discutir um pouquinho e encerrar esse texto do tempo lógico. Lorena, Oi, quem que tá falando? desculpa. Pode falar. Falamos juntos. Ah, Eu ia falar que a primeira vez que eu peguei esse texto, achei ele enroladíssimo. Eu falei, gente do céu, mas que texto é esse? Depois, né, a gente vai tendo contato com ele outras vezes, a gente vai vendo que ele vai se desenrolando sozinho a partir do momento que você vai, enfim, visitando ele mais algumas vezes. Mas eu até comentei isso contigo lá no Instagram, né, que eu achei que ele deixou claro para mim a questão da operação, né? Quando a gente vem de uma outra escuta, no meu caso, mais freudiana, tem todo aquele lugar de esperar o tempo. E aí, não é que o texto me diga que eu não preciso esperar o tempo, mas também de fazer algo com o tempo que se apresenta e perceber isso. perfeito, perfeito. Eu achei que isso foi o melhor do texto, assim, para mim. E aí tem tudo a ver com aquilo que eu conversei com vocês, acho que foi no primeiro encontro. Existe uma noção de esperar o momento para fazer a intervenção. Essa é uma ideia.
É claro que em alguns momentos a gente espera esse momento de fazer intervenção, mas isso tem muito mais a ver também com essa lógica mais freudiana, de ter que aparecer ou lacaniana mais milleriana, no sentido de tem os significantes do caso do paciente, a gente não pode inserir, enfim, alguma coisa mais assim. Mas com Lacan, e principalmente nesse texto do tempo lógico, a gente vê sobre criar oportunidade de fazer a intervenção. Então, não é só sobre aparecer a oportunidade, mas sobre a gente poder criar a oportunidade a partir desse trabalho com significantes. Então, por exemplo, quando a gente vai propor uma metáfora, a metáfora é aquela que tem como efeito um sentido novo, uma mudança de sentido. Quando a gente vai propor uma metáfora, a gente está usando elementos significantes que já apareceram ali, ou significantes que estão inseridos dentro da lógica do caso e que não necessariamente, né, apareceu ali esse momento, né, da intervenção. Às vezes é um momento que, por esses tempos, então, já teve um instante de ver, um momento de compreender, até o tempo lá de concluir. Então, o analista já passou por esses momentos. Então, ele pode, eu falo que é brincar com o tempo, mexer com essa dinâmica do tempo. E isso dá pra gente uma amplitude maior de possibilidades de intervenção. E mais alguém falou junto com a Diana. Não, eu fiquei pensando aqui nessa última frase, né, que ele fala que o movimento que fornece a forma lógica de toda assimilação humana, precisamente na medida em que ela se coloca como assimiladora de uma barbárie, no entanto, reserva a determinação essencial do eu. Aí lá embaixo na nota ele fala desse coletivo. Coletivo não é nada senão o sujeito do individual. Porque ele coloca esse movimento que fornece, ele fala desse movimento desses três pontos acima, né? Dessa questão, pelo que eu entendi, né? Dessa lógica aí Uhum. de que da onde se coloca, né? O sujeito às vezes se coloca. Eu fiquei pensando, eu não sei, porque não consegui elaborar muita coisa, mas o que veio na minha cabeça é que parece que ele está falando desse coletivo, não é nada senão o sujeito do individual. Eu fiquei pensando, será que o coletivo muitas vezes ele dita algumas coisas e por mais que a gente não seja isso, a gente tenta se moldar e se adaptar a isso que estão dizendo que eu preciso ser, justamente como uma forma de eu me sentir inserida nesse coletivo, né? Fiquei pensando nisso, porque ele coloca essa questão, um homem sabe o que não é um homem. Os homens se reconhecem entre si como sendo homens. Eu afirmo ser homem por medo de ser convencido pelos homens de não ser homem. E aí, essa lógica me fez pensar nisso, que o quanto sofrimento isso traz na clínica, quando o sujeito chega e fala, bom, todo mundo, né, que diz ser homem precisa ser assim, X, precisa ganhar, por exemplo, mais que a mulher, não sei. E aí ele tenta, né, ser inserido nesse lugar de homem, que todo mundo diz que ele precisa ganhar mais do que a mulher dele, né? Só que isso causa nem é a forma dele pensar muitas vezes, mas como isso está inserido em um coletivo, para eu me sentir de certa forma pertencente a esse coletivo, né? Eu preciso me adaptar, me moldar a isso, né? E o quanto isso causa Uhum. sofrimento, porque às vezes não diz respeito ao desejo dele, às vezes para ele tanto faz, tudo bem também se a mulher ganhasse mais, né? Eu fiquei pensando assim nessas questões que ele fala do coletivo, do individual, desse movimento lógico. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o que eu falei, mas fiquei pensando nisso. Tem sim, é que a gente conhece isso com outros nomes, né? Então, por exemplo, aqui ele está fazendo referência ao texto freudiano da psicologia das massas, né? E aí ele traz essa noção de coletivo, sujeito individual, mas se a gente caminha um pouco mais com Lacan, a gente vai lá para o seminário 6, quando ele vai trazer a noção de desejo, ele do 5 ele começa a construir no 5, né? E no 6 ele fala mais detidamente sobre desejo. O desejo é o desejo do outro, do grande outro. E o grande outro, ele não é uma pessoa, ele é um lugar da bateria de significantes. E de onde vem essa bateria de significantes? É o conjunto, como se fosse de todos os significantes. Dentro desse conjunto de todos os significantes, vão estar inseridos esses significantes do social, do cultural. Então, como por exemplo, você falou, né? O homem é aquele que, o homem tem que ganhar mais que a mulher, por exemplo. Se isso vem enquanto uma construção, né?
quando a gente. Aqui seria uma construção que vem do cultural, do social. Mas a gente pode entender que, talvez dentro de um caso, isso venha do lugar de grande outro. E o desejo é o desejo do outro. Então, haveria ali algo sobre um eu tenho que ganhar mais. E toda uma angústia derivada disso. Né? E todo um trabalho via significante para não tem como desassociar totalmente esse desejo do desejo do outro, mas desalienar um pouco, separar um pouco desse desejo do outro. Não tem como separar totalmente, mas distanciar um pouco para causar menos angústia. Então, não é necessariamente esse ganhar mais, né? Esse ganhar mais pode se transformar em outras coisas, né? Dentro de uma análise. Agora, tem todo esse trabalho de separando ali. Então, é difícil pensar no que é individual em psicanálise, porque o individual, né? Vou falar do sujeito. O sujeito, ele tá articulado com o outro, né? Então, como que vai falar de um indivíduo puro sem intervenção do outro, né? Se a gente for pensar no abraço dos toros, né, o toro da neurose tem a relação do sujeito e o toro do grande outro, eles estão articuladinhos, por isso que desejo de um é demanda do outro, desejo do sujeito é desejo do grande outro. Então, acho que o que ele depois vai, o que ele está falando aqui como coletivo, individual, né, depois ele vai trazendo mais no sentido de bateria de significantes nesse lugar de grande outro. Não sei se você pensou por aí também. Foi isso mesmo. Então não tô tão louca. Porque eu falei, será que tem alguma coisa a ver com isso? Beleza. E outra coisa que você falou da metáfora, eu fiquei pensando, você falou de novos sentidos, e a gente tá. Quem que falou? A Diana. A Diana estava falando também dessa questão do tempo, né? E aí eu fiquei pensando, né? Lógico que quando a gente está nas entrevistas, né? Às vezes a gente não consegue fazer tantas intervenções, porque, enfim, o paciente está trazendo os elementos, você precisa ainda pensar, né, naquilo que ele está trazendo. Ele está trazendo, você não sabe de nada, né? Ele está trazendo ali as primeiras informações das coisas, né? Enfim, da vida dele. E aí eu pensei assim, mas tem coisas, né? Que você falou que é importante a gente intervir, e eu fiquei pensando numa que chega muito assim, logo já no começo, assim, o paciente chega, por exemplo, falando assim: Ah, meu pai sempre quis que eu fosse, por exemplo, engenheiro, mas o meu sonho era ser escritor. E aí, né, só da gente, por exemplo, devolver isso de uma outra forma, talvez, né, para o paciente pensar que há possibilidade de abrir para novos sentidos, por exemplo, mas será que não dá para ser engenheiro e escritor? Né? Tipo assim. Uhum. Porque, né, é um ou outro, ele joga assim, é um ou outro, né? Mas será que não dá para ser os dois? Né? Ou três coisas, ou, né, enfim. E aí eu fiquei pensando, porque são intervenções que é possível a gente fazer justamente com esse objetivo, né, de pôr o paciente para começar a pensar para além daquilo que ele traz, né? Porque ele sempre vai, parece que sempre não, mas vem, dependendo da estrutura, vem aquela coisa bem coladinha, bem fechadinha, né? Ou é ou não é, né? Só posso ser isso Sim. ou aquilo, né? Mas talvez você possa ser isso, aquilo e aquilo outro, né? Aí eu tava pensando nisso, porque embora no começo, né, a gente fala assim, até a questão vamos falar agora até de questão cronológica, de tempo, de pouco tempo mesmo, né? Uma entrevista, duas entrevistas, três, ainda é pouco tempo, por assim dizer, né? Mas talvez, né, se a gente fosse pensar na lógica, no tempo lógico, talvez não há pouco tempo, porque há essas pequenas intervenções que é possível fazer logo no começo, talvez, né? Aí eu vou amarrar com a nossa próxima discussão. No começo a gente está em entrevistas preliminares, então às vezes não tem nem análise ainda. Como que a gente sabe que houve, que há análise, que teve uma entrada em análise? A partir do conjunto mínimo de significantes. A gente tem que ter pelo menos dois pares de significantes para dizer aqui há uma análise. Isso às vezes demora bastante, às vezes demora menos. Não é impossível isso acontecer numa primeira sessão. Já aconteceu de numa primeira sessão já ter os quatro pares ali, os dois pares, né? Os quatro significantes, os dois pares significantes. Então, que, por exemplo, um caso teria entrado em análise numa primeira sessão. É muito difícil, mas não é impossível. Agora, se a gente pensa no momento de intervir, a gente tem que perguntar uma outra coisa, que é: a transferência suporta essa intervenção? Que aí o próximo texto que a gente vai falar é sobre transferência, né? Por isso que eu falei que eu tô amarrando um no outro.
Então, às vezes, logo nessas primeiras sessões, a gente tem ali já uma leitura do caso, a gente tem uma intervenção, e às vezes a gente tem que segurar, porque a transferência talvez ainda não esteja no ponto de suportar uma intervenção dessa, né? Essa semana agora, né, teve uma situação em que alguém me relatou uma intervenção que foi feita muito cedo ali, e a pessoa não ficou. E aí ela chega num outro processo falando. Eu não estava pronta para ouvir aquilo. E agora ela chega, retoma a questão, né, mas tem esse não estar pronto, esse a transferência não sustentar ainda essa intervenção. Por quê? A transferência ela está baseada no nosso lugar de sujeito suposto saber. Então, o analisante ele precisa atribuir algum tipo de saber para a gente, pelo menos supor que a gente tem esse saber. Se esse lugar ainda não está bem construído, a intervenção ou não vai ter efeito, ou vai ter um efeito de interrupção, ou de não concordância ali, de não aceitação, mas muitas vezes é de sair da análise. Por isso que eu particularmente faço isso com todos os meus casos. Eu levo o caso mesmo depois que o caso sai. Então, assim, um caso saiu, eu levo para entender por que que saiu. Uma coisa é o que a pessoa fala. Ah, é porque eu tô sem dinheiro, porque meu horário. Existem esses fatores. Mas eu gosto de revisitar o caso para entender se teve alguma intervenção minha que fez com que essa pessoa saísse. Ou quando a pessoa não fica. Eu gosto de tentar entender se teve alguma coisa da minha parte que fez com que isso acontecesse. Então é um movimento interessante da gente entender, né? De a transferência suporta aquilo já. Alguém levantou a mão e abaixou. Desistiu, mudou o assunto. Eu tinha levantado a mão, que eu fiquei pensando no quanto que isso também toca na ética, né? De se aguardar o tempo. Não de uma forma a não aproveitar a oportunidade ou de criar a oportunidade, né, que a gente estava falando, mas também de ter certeza que a transferência está estabelecida o suficiente para suportar as intervenções que serão feitas, porque às vezes no campo a gente vê uma coisa meio lacradora às vezes, e eu sei que essa não é a proposta, e às vezes a pessoa também termina indo, porque às vezes o analista aprendeu assim. Eu, por exemplo, venho uma clínica que era muito mais, eu vou dizer até agressiva, né, de intervenções assim muito violentas, eu acho. E a partir do momento que eu comecei a estudar Lacan, que eu vi que as coisas não eram bem por aí, eu falei, nossa, gente, a gente precisa ler muito, né? Precisa ter uma certa expertise, sensibilidade, mas isso também conversa com a ética, né? Porque tem que ter esse lugar onde o analisante esteja pronto para poder receber determinadas, não devolutivas, mas determinadas intervenções por parte do analista. Porque foi o que você falou, né? Sai, vai embora, e aí os motivos que a pessoa conta são inúmeros: dinheiro, não deu, mudei de dia de semana no trabalho, mas eu achei muito legal isso que você traz sobre levar o caso, quando ele não está mais com você, para a supervisão de novo. Eu achei isso muito legal. Uhum, bacana. Diga, Kelly, para encerrar. Não, eu estou tentando lembrar aqui, porque tem uma parte nos escritos, agora eu não vou lembrar, mas depois eu posso mandar lá. Que Lacan fala que a gente tem que ver a questão da velocidade e o tato. Ele usa essas duas palavras, alguma coisa assim, Uhum, né? Que a gente tem que manejar isso. Tem a ver, claro, com a transferência. Mas ele fala alguma coisa disso, né? De que há uma questão sim. da preocupação entre a velocidade e o tato, né? São duas coisas importantes para a gente poder fazer o manejo na análise. É de algum texto dele dos escritos, mas agora eu não me recordo. Depois eu mando lá no Depois você grupo. manda no meu, que eu acho que o grupo tá fechado. Depois Ah, eu até mando no tento conversar seu. com vocês, Tá. E aí o próximo texto nosso foi isso que eu falei, né, da questão da transferência. Intervenções sobre a transferência é um texto de 1951, tá aqui nos escritos também. Eu escrevi sobre essa noção do tato também, de ter o tato na hora da intervenção. Deixa eu ver a página aqui. É, na hora que a gente quer, a gente não acha, né? Porque eu não tô achando. Intervenção sobre a transferência, página 214. É o próximo texto que a gente vai começar na semana que vem. E acho que é isso, então. Foi ótimo. Ah, só um adendo, né? Às vezes a gente fica muito preocupada, acho que foi a Gabi que falou, né, de traduzir esse texto. Às vezes a gente fica muito preocupada, assim, se a gente pegar isso daqui a algum tempo, a gente vai falar assim, nossa, mas
Cadê a lógica desse negócio do esse disco preto, disco branco? Mais do que saber de core salteado, o movimento de sair os pretos, sair os brancos, como cada um vai, é entender essa lógica temporal. Então, assim, entendendo essa lógica temporal é o que a gente vai usar na clínica. Então, o recurso dos prisioneiros, né, a gente pensar nisso como um instrumento para a gente entender a lógica. É a mesma coisa da carta roubada. Às vezes a gente fica assim, gente, é uma confusão aquela carta roubada, e a carta vai pra não sei quem achou que tá com não sei quem. A gente não consegue reproduzir, às vezes, ali depois, como que é essa dinâmica de onde a carta passa. Mas é importante a gente entender aquela lógica para entender repartitório. Então, é mais, o prisioneiro é a mesma coisa. Não fiquem tanto assim preocupados em, eu não vou, daqui a pouco eu não vou lembrar como que é essa sequência dos prisioneiros. Entendeu a lógica? Pronto, é essa que a gente vai usar. Então é isso. Tchau, gente. Foi ótimo. Beijo. Muito obrigada.